Graça e paz a todos. Neste dia trago uma mensagem da parte de Deus que se encontra aqui em São Lucas capítulo 7, versículo 11. De 11 ao 15, né? Que fala sobre o filho da viúva de Naim. Mas, de acordo com esta palavra, né? Eu daria um tema para esta mensagem, um tema para esta palavra, um tema para este acontecimento, né? Em decorrer da história, no decorrer de nossas vidas, porque nenhum de nós estamos livres, nenhum de nós estamos, né, verdadeiramente protegido de algo assim. São fatos e realidade que acontece todos os dias com alguém, que acontece com vidas e acontece, né, no caminhar da nossa história. E eu daria o tema para este assunto o que se fazer em uma situação como esta? O que se fazer em uma situação como esta? Você que está aí do outro lado, me ouvindo neste momento, diz desse jeito: essa palavra hoje não é para mim. Mas que tal? Nós temos esta palavra como despertamento, nós temos esta palavra como verdadeiramente um fortalecimento, porque a palavra de Deus nos fala que os dias são maus sobre a terra, e nós como cristãos, nossos dias temos que verdadeiramente se preparar pela palavra de Deus, o qual nos dá força, nos dá fortalecimento, nos dá vigor, nos dá direção e nos dá verdadeiramente, né, a verdadeira situação qual Deus quer nos entregar, quer nos preencher de acordo com a realidade do nosso dia, com o momento do nosso dia, com aquilo ali que verdadeiramente o Senhor sabe e já sabe o que acontecerá conosco. Porque eu e você verdadeiramente só sabemos o que já passamos até este exato momento. Sabemos o que passamos o dia de ontem, o nosso passado, até o momento agora presente. Mas de agora em diante, o nosso amanhã, o nosso mês que vem, o nosso ano que vem, como é que será? E a palavra de Deus é uma profecia que verdadeiramente nos equipa, nos capacita, né? E nos reveste de quê? De bom ânimo, de sabedoria, conhecimento, disposição, né? Força, vigor. E quando a gente vermos esta palavra, nós vamos entender algo verdadeiramente que só Deus pode fazer, como Ele aqui fez através de seu Filho Jesus para com esta mulher, para com esta família. Vamos ler? Que diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E movendo-se o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. Com esta palavra nós vamos ver
a situação que esta mulher se encontrava. O qual a palavra do Senhor não dá o nome a esta mulher, mas esta mulher é uma mulher qual já é viúva e mãe de um único filho. Agora, parando nesta mensagem para verdadeiramente meditar e refletir sobre a situação que se encontra esta mulher, como é que esta mulher é, a situação dela, a história dela, o momento o qual ela passa aqui. E graças a Deus, porque em tudo em nossas vidas passa, não é algo permanente, não é algo que permanece, é só uma passagem. E a palavra do Senhor nos fala aqui que esta mulher estava passando por uma situação aqui bem difícil, o qual ela já era viúva, mãe de um único filho, o qual, tinha morrido, e aqui ela vai saindo da cidade para o enterrar, para o sepultar aquele jovem, o único filho, de sua vida. Agora imagine a situação desta mulher. Já não tinha mais marido e o único filho que o tinha, ela estava levando ali, junto com uma multidão, para o sepultar. Ali estava sendo os últimos momentos daquela mulher de despedida. Estava sendo os últimos momentos ali de se despedir do seu único filho, o qual que jazia já morto ali dentro daquele caixão, dentro daquele esquife, e ali levando para a sepultura. E ali havia uma multidão com ela, ali chorando, lamentando, o abraçando, se compadecendo da tristeza daquela mulher, triste ali junto com ela, e aquela mulher ali se encontrava, verdadeiramente passando por um deserto, passando por um vale, passando por uma trajetória da vida dela de muita luta, de luto, passando ali por um difícil momento, qual nenhum de nós desejamos, qual nenhum de nós queremos, o qual nenhum de nós verdadeiramente se preparamos para momentos como esse, se preparamos para momento parecido com esse. Porque nós como ser humano, nós como ser humano temos uma fraqueza muito grande, principalmente a geração brasileira, que tudo que acontece, acontece com o vizinho, acontece com o lado de longe, acontece com um conhecido, acontece com alguém que eu conheço ou com alguém de distante. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos que se preparar porque os dias são maus. Temos que estar com Cristo porque os dias são maus. Temos que estar revestidos de todas as armaduras de Deus e permanecer firme, porque os dias são maus. O dia mau chega. E quando o dia mau chega, verdadeiramente, não temos, ali muitas das situações e circunstâncias, ser humano como nós não tem capacidade para socorrer, para ajudar, para fazer o impossível, para fazer algo que nós não damos de conta de fazer e outra pessoa, assim como nós mesmos, fazer por nós. Tem momento de nossas vidas que ninguém, que ser humano nenhum como nós, pode nos ajudar. Por mais que seja amigo, por mais que seja colega, por mais que seja irmão, por mais que faça parte ali da família, filhos, marido, pais, tem momento em nossas vidas que ninguém como ser humano pode nos ajudar. E o único verdadeiramente que nós temos que recorrer é o Senhor Jesus. O único que temos que verdadeiramente esperar, confiar e colocar aquela situação momentânea ou aquela luta daquele momento nas mãos de quem pode verdadeiramente resolver. E o que eu olho para esta mensagem e vejo, a passagem do sofrimento desta mulher. Esta mulher estava aqui numa situação
o qual ninguém podia fazer nada por ela. A única coisa que aquela multidão podia fazer era se lamentar, chorar, né? Ali falar algumas palavras de conforto para aquela mulher, mas somente. Isso é coisas de nós, ser humano, que podemos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ajuda. Mas o verdadeiramente que esta mulher precisava, ninguém ali, né, o podia fazer. E é algo extraordinário, porque dali, naquele momento, naquela circunstância que esta mulher se encontra aqui, dá-nos para entender que ali, todos que morrem, né, a caminhada e o fim é o quê? Funeral e o sepultamento. Enterrar. E ali se finda, né? Se finda ali a história daquele que partiu. E quem fica, continua o quê? Continua com a saudade, continua ali, né? Sentindo falta daquele ente querido que partiu, no caso aqui era o filho dela. Era uma situação constrangedora, porque também ela já tinha passado por algo assim, o qual, se ela era viúva, com certeza ela, né, passou já, né, já tinha passado pelo luto anterior, pelo sepultamento do seu marido, ou algo assim, o qual a palavra de Deus não explica, só diz que ela é viúva, mas se é viúva, com certeza já tinha passado, né, por um velório, passado pelo sepultamento, ali tinha enterrado, né, aquele ente querido, qual era seu esposo, tinha ficado viúva, junto com aquele filho. E a uma ocasião chegou, qual este filho também partiu. Esse filho também morreu. E aqui é uma multidão de lágrimas, de sofrimento, né? Uma multidão ali de lamento que vai junto com esta mulher caminhando ao sepultamento deste jovem. E por mais que a gente veja a história e tente compreender, é algo que eu e você verdadeiramente não conhecemos verdadeiramente, como que se acontece. Por quê? Momentos como esse, só quem está passando sabe, e o próprio Deus que o conhece, o que há no profundo e no escondido de cada um de nós. O sofrimento desta mulher, verdadeiramente, só conhecia o próprio Deus. Só quem conhecia o que esta mulher estava passando, os momentos de agonia que esta mulher se encontrava, o coração partido dela, como estava neste momento, era o próprio Senhor Jesus. E é algo assim que o Senhor, em sua missão, Jesus Cristo ali na sua trajetória de evangelização, de ensinamento, de idas, né, acompanhando ali com seus discípulos, por onde ele passava, por onde ele ia, ali estava tudo no controle do Pai. Ali estava tudo, né, na perfeição de Deus. E de repente a palavra de Deus nos diz: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. O que eu entendo que Jesus, né, programou esta ida a Naim. Jesus verdadeiramente, no seu trajeto de missões, na sua ida de evangelização, aqui o Senhor Jesus estava em um propósito. Aqui ele estava em uma obra, qual ele sabia o que verdadeiramente ele ia fazer além, o que ele ia fazer em seguida, o que ele ia fazer à entrada, né, desta cidade. E aqui quando nós vemos verdadeiramente, Jesus vai ali com uma multidão.
E nessa multidão vai, né, os seus discípulos que andavam com ele, e vai pessoas também que andavam seguindo ele para ouvir seus ensinamentos, para receber milagre, para ser curado, né, para receber uma libertação. E nesta multidão ia um capitão. E nesta multidão ia um líder. E nesta multidão ia o dono da vida. E nesta multidão, né, ia, né, um nome que é sobre todo nome. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Nesta multidão, verdadeiramente, ia a vida. E encontra-se com essa outra multidão de lamento, de choro, de pranto, de rogo, de luto, desespero, ansiedade, né, preocupações, perdas, né? E mediante a tudo isso, o dono da vida se encontra com aquela outra multidão. É algo que marca a história de qualquer um. É algo que verdadeiramente, né, deixa qualquer um perplexo. É quando algo está fora das nossas forças, algo está fora do nosso controle e para nós é algo impossível. E quando de repente, né, ao nosso caminho, ao nosso encontro, na nossa frente, algo acontece. E verdadeiramente são palavras como essa que temos que a cada dia, nós como cristãos, homens e mulheres de Deus, permanecemos perseverante, crendo com confiança nesta palavra, porque o dono desta palavra, ele não muda. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda a sua palavra. Assim como o nosso Senhor era ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Ele é o mesmo Deus, é um Deus que opera maravilhas. É um Deus que verdadeiramente faz milagre. O Senhor Jesus Cristo é a última ali das suas ordenanças para os seus discípulos, disse: ide e pregai a toda criatura, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu irei convosco, cooperando, né, com os sinais e as maravilhas que os conduz. Então, o que é que o Senhor verdadeiramente estava ali ordenando para os discípulos, dizendo: e ide, pregai o meu evangelho, anunciai a todas as nações, que o meu Espírito vai convosco, e de acordo com a necessidade de cada um, eu vou operar, segundo a minha vontade em cada um deles, na libertação, na convenção, na regeneração, na dureza do coração. Ele podia verdadeiramente, né, fazer uma grande obra, como que a palavra do Senhor fala lá em Jeremias, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. E se os discípulos, e nos nossos dias, eu e você, verdadeiramente evangelizamos com a palavra do Senhor, com o evangelho de Cristo, esta palavra permanece a mesma. Esta palavra permanece o mesmo martelo que pode verdadeiramente de entrar no coração, por mais endurecido, tenebrecido do pecado no homem, no ser humano. Esta palavra sendo pregoada, ela pode, né, verdadeiramente penetrar os corações em trevas, e ela, como uma verdadeira luz, pode raiar naquele coração, quebrantar aquele coração, transformar o coração, por mais perverso que seja, por mais, né, iníquo que seja. A luz da palavra de Deus é que pode fazer uma grande obra dentro do interior de qualquer ser humano, por mais pecador que seja. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele permanece o mesmo, assim como foi ontem, é hoje e eternamente.
temos que permanecer crendo nesta palavra, crendo no poder do Evangelho, crendo no poder da palavra de Deus. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, do que esperamos dele. O nosso Deus é um Deus que verdadeiramente trabalha em favor daqueles que nele esperam e nele confiam. Então, quando eu vejo a passagem desta palavra, a situação que esta mulher se encontrava, esta viúva estava, né? Nos dá verdadeiramente a direção de permanecermos a cada dia crendo, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus, crendo neste evangelho poderoso, crendo que acima, né, da nossa cabeça, que acima dos nossos pensamentos, além do que pensamos, imaginamos, além das nossas condições físicas, há um Deus que é poderoso. Acima dos nossos problemas cotidianos, das nossas lutas, das nossas pelejas, há um Deus grande, poderoso nos céus, olhando para cada um de nós, se compadecendo de cada um de nós e trabalhando ao nosso favor. Que nós venhamos permanecer a cada dia, perseverando, firme, com confiança e crendo nesta palavra. De repente, naquela multidão, encontra ali uma multidão, né, indo num cortejo fúnebre, encontra com outra multidão que ali vem o autor da vida, que ali vem o autor da salvação, que ali vem o autor, né, das nossas vidas. E de repente, quando ali Jesus se encontra com aquela mulher, algo acontece tão diferente. Porque mesmo ali os discípulos, ali todo aquele povo, aqueles que se encontravam com Jesus, olhava para Jesus e não via nele o dono da vida. Não via em Jesus vida, mas via Jesus como o quê? Como filho de Maria e de José, o qual estava ali no meio deles, o qual ali eles conheciam os seus irmãos, de José, de Judas, né, de Tiago, de João e de suas irmãs. E aquela multidão, aquela outra multidão, no meio ali daquele choro, no meio ali daquela lamentação toda, de repente Jesus chega para a mulher e faz uma pergunta que eu fico imaginando que na dimensão e circunstância que esta mulher se encontrava, é algo assim, né? É algo extraordinário, é algo maravilhoso, né? Vindo de Deus, dos céus à terra. Mas no nosso dia a dia terreno, no nosso dia a dia normal, é algo que isso, né? É muito complicado e difícil de lidar. E é algo que nós, como ser humano, jamais nós chega para alguém ali que vai chorando, lamentando o filho que perdeu, um filho que está indo ali para sepultar, e alguém chega para ela e diz: mulher, não chores. Gente, eu vejo nesta palavra um poder tão grande. Eu vejo nesta palavra algo tão extraordinário. Eu vejo nesta palavra uma palavra revolucionária, em meio ao problema, em meio a uma circunstância difícil, em meio ali, verdadeiramente, a um processo do que aquela mulher estava passando, e chega alguém ali, né, e fala algo que é contraditório. Algo ali verdadeiramente, né, que ninguém como ser humano falaria para aquela mulher. Mãe de um filho único, o qual jazia morto dentro de um caixão ali ao caminho, né, da sepultura, ao caminho ali, no caminho do sepultamento, e alguém chegar para ela e dizer: mulher, não chores. Você tem que compreender, refletir sobre o poder desta palavra.
que alguém verdadeiramente que tem o controle, tem poderio, tem autoridade maior, tem verdadeiramente, né, poder sobre tudo e todos, em qualquer que seja a circunstância, a situação, o problema, a dificuldade, a perseguição, né, o câncer, a qualquer que seja a enfermidade, diante de demoninhados, diante ali de paralítico, diante de situações o qual ser humano nenhum quer passar, quer estar verdadeiramente enfrentando. E aqui não era só isso. Aqui era diante da morte de alguém. Alguém que já estava morto. Alguém já estava indo no caminho final para voltar, para ser colocado na terra de onde tinha vindo. Porque o homem do pó veio e ao pó voltará. Então ele estava voltando, já estava nos últimos momentos, né? A própria matéria já estava voltando para o pó, voltando para a terra. Era algo que para nós seres humanos são coisas impossíveis, são algo determinante pela própria vida, que há um início, ao meio e ao fim, e aqui já tinha, né, sido o fim para este jovem. E sua mãe ali tinha, né, noção do que era aquilo, porque ela já tinha perdido um esposo. E aqui ela estava perdendo seu único filho, e ali já estava no caminho final para o sepultar. Então essa luta aqui já era uma luta, um problema sem solução. Era uma situação qual ser humano nenhum podia reverter, né, esta dor que esta mãe estava passando, que esta mulher estava passando, o momento que esta mulher se encontrava, homem nenhum podia reverter, né, a situação dela. Homem nenhum poderia verdadeiramente ali dar paz para aquela mulher, alegria àquela mulher no momento que ela se encontrava. O que eu quero transmitir para você através desta palavra, porque por mais que seja difícil a situação, por mais difícil que seja o problema que você esteja passando, enfrentando neste momento, no decorrer dos seus dias, por esses dias, ei, não se apavore não, não se desespere não. Permaneça crendo, permaneça confiando, permaneça ali. Senhor, me dá paciência, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer. Senhor, eu sei que a última palavra é o do Senhor. E o que eu estou passando, eu estou só passando. Porque verdadeiramente vai chegar ao fim, seja a luta que for. Porque quando olhamos para esta palavra, isso aqui era algo determinante. Para esta multidão que ia enterrar este jovem, isso aqui era o fim. Não tinha mais jeito, não tinha como este jovem voltar à vida, não tinha como este jovem voltar a estar ali em comunhão com a sua mãe, convivendo com sua mãe, resolvendo algo ali com sua mãe, vivendo com ela no lar, o ajudando, o abraçando, o sendo ali o seu companheiro no dia a dia como filho e mãe, sua família ali reunida, tomar café, almoçar, jantar, dar um abraço, sorrir, contar história. Ali diante daquela multidão era impossível. E o dono da vida chega, mulher, não chores. É uma palavra poderosa, igreja. É uma palavra poderosa, amados. E vamos ver que quando Jesus chega para esta mulher e diz, não chores. Jesus já imediatamente, quando fala esta palavra para esta mulher, ele já age. Ali ele já entra em ação mediante as palavras que ele determina ali para aquela mulher, uma palavra, né? Palavra vinda do Senhor, de Jesus Cristo, Filho de Deus, não chores.
E achegando-se, tocou ao esquife, tocou ali no caixão. E os que levavam paravam. Aqueles que estavam, né, levando aquele cortejo fúnebre, aqueles que estavam levando aquele esquife com um corpo daquele jovem dentro, quando vê verdadeiramente Jesus falando para aquela mulher, não chores, e quando ali ele chega, né, se aproxima daquele caixão, se apresenta ali e toca naquele esquife, naquele caixão, os que estão levando o caixão pararam. E ali era duas multidão parada. A multidão em que havia a vida e a solução para qualquer que fosse o problema, a situação ou o que tivesse acontecendo no momento. E a outra multidão, a multidão do choro, da lágrima, ou a multidão do luto, da perda. Só que quando há verdadeiramente, aonde há e aonde chega o dono da vida, algo diferente acontece. Por isso que esta mensagem tem que transmitir na minha e na tua vida, que ainda que esteja morto, o dono da vida é poderoso para fazer além do que pensamos, imaginamos ou pedimos. Em momento nenhum nessa história fala esta mulher aqui pedindo para Deus ressuscitar este filho. Verdadeiramente a palavra não fala, né, nenhuma palavra que esta mulher falava. Mas com certeza esta mulher chorava muito. Com certeza dentro do seu coração havia, né, rios e rios de deserto, de lágrima, de sofrimento, de solidão, de perdas, um verdadeiro luto, qual se encontrava dentro da sua alma. E disse, assim que ele toca no esquife, ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Esse Deus, irmãos, esse Deus é um Deus poderosíssimo, é um Deus grandiosíssimo. Sabe o que muitas das vezes acontece no nosso dia a dia, mesmo nós como cristãos, porque nós olhamos para aquilo que nós estamos passando como algo grande. Para aquilo que nós estamos, né, no momento enfrentando algo difícil demais. Algo além do que nós podemos, né, suportar. Mas se verdadeiramente a igreja de Cristo na terra olhasse, né, quando estivéssemos passando por estas ocasiões, problemas, luta, levantes, circunstâncias difíceis, nós verdadeiramente permanecêssemos olhando só para o autor e consumador da nossa fé. Nós permanecêssemos de olho em Cristo Jesus, nós permanecermos sempre com o nosso olhar nos céus, em Deus, na misericórdia, na graça, no poderio que Ele tem sobre tudo. Verdadeiramente nós seríamos uma igreja mais forte. Nós poderíamos verdadeiramente ser uma igreja mais como o espelho desta humanidade caída. Nós seríamos verdadeiramente a luz, né, a brilhar no meio desta terra, de uma geração perversa, cheia de engano, de mentira, de erro. Nós seríamos verdadeiramente o sal desta terra. Mas quando nós, Igreja de Deus na terra, estamos passando por algo
Em vez de permanecer olhando para Cristo, nós começamos a olhar para o problema, para a situação, para a dor, para a necessidade, para a perda, para o luto, para o sofrimento, para a situação. Nós só tem o nosso pensamento e o nosso olhar no que nós vemos, no que pensamos ali, né, temporário, fisicamente, naturalmente. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz para nós olhar e permanecer olhando para Ele. Permanecer nele. Uma palavra tão linda que eu gosto de refletir sobre ela é quando ali ele fala, né, usando o apóstolo Paulo para aquela igreja, dizendo: ei, se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, que está, né, em Cristo, à destra de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, vamos verdadeiramente pensar no que é do alto, vamos pensar em Deus, vamos pensar nos céus, vamos pensar no Filho de Deus. Porque verdadeiramente é necessário estarmos nele para que possamos a cada dia permanecer carregando a nossa cruz. A cruz desta mulher neste dia estava sobrecarregada. Ela estava com a cruz pesada, porque o dia desta mulher, nesse dia, era um dia mau. Era um dia mau que tinha vindo sobre ela. Não é diferente em nossas vidas. O nosso caminhar, nesta caminhada com Cristo, não nos livra de passarmos por momentos difíceis, mas graças a Deus que só passamos, não permanece para toda a vida, não permanece em todo o tempo. São como o vento, as lutas, os problemas, as dificuldades, as necessidades, porque o nosso Deus não nos dá algo em nossas vidas além do que podemos suportar. Ele, sendo conhecedor de nossas vidas verdadeiramente, no momento que ele vê que nós não vamos suportar, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poderio, ele dá ali o escape para que possamos, né, a cada dia caminhar suportando o que vem no seu dia a dia em nossas vidas. E Jesus chega, né, diante dessa circunstância, ele, né, tocou naquele esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Primeiro ele fala com a mãe desse jovem: mulher, não chores, não chores. Agora chega diante ali da morte, diante de quem já estava morto. Diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta-te. E o defunto se levantou-se e começou a falar, e o entregou-a à sua mãe. Você, muitas das vezes, é um cristão que já faz dias, meses, anos que está na presença de Deus, caminhando com Deus, congregando, ali verdadeiramente um cristão, né, obediente. Mas no caminhar da história, no caminhar da sua caminhada com Cristo, desde o início, desde aquele dia que verdadeiramente ali Jesus teve um encontro com você, começou a mudar a sua vida, mudar a sua história, te regenerou, te libertou, está a cada dia, né, te convertendo. Os dias, os meses, os anos vão passando e muitas das vezes nesta caminhada você já está com 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos na presença de Deus e você muitas das vezes se depara pensando ou até mesmo chega a falar com alguém, com um irmão, ali em comunhão com o seu irmão, você chega e diz assim: eu lembro
que antes não era assim. Por que que hoje não acontece como antes acontecia? Hoje não vejo mais Deus fazendo o que antes ele fazia. Ei, tenha muito cuidado quando você fala essas coisas. Porque o nosso Senhor, ele era ontem, é hoje e ele será eternamente. Assim como ele fez, né, ali para tirar o seu povo, né, da terra do Egito, as maravilhas que ali ele fez. Assim como ele também abriu o mar vermelho para seu povo passar em seco, enxuto. Assim, verdadeiramente, como ele fez em Jerusalém, levantou o cadeirante, curou o enfermo, deu vista cego, né, fez mudo falar, ressuscitou mortos. Ele permanece o mesmo Deus. Ele permanece o mesmo Filho de Deus. E ele permanece em nossas vidas, ele permanece morando em nós e ele permanece fazendo as mesmas obras. Ele não mudou. A cada dia, quem tem mudado verdadeiramente é eu e você, mediante a esta palavra, a palavra de Deus e a presença de Deus. Muitas das vezes eu e você é quem vamos se acostumando com o que é santo. Vamos ficando relaxados. O que nós não fazíamos no início, já estamos fazendo. O que nós aprendemos no início, que nós não concordávamos com o pecado, nós não concordávamos com a mentira, com o erro, com a falsidade. Muitas das vezes hoje nós olhamos e nós não faz mais vista grossa. Nós não rejeitamos com palavras, né? Mas ficamos em silêncio. E quando nós ficamos em silêncio, nós estamos dizendo, ei, sim, eu estou concordando com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou ouvindo. Mas eu não tenho nada a ver, então cada um viva da sua maneira. Então isso é uma maneira de concordar com aquilo que desagrada a Deus. Concordar com aquilo que verdadeiramente não é a vontade de Deus. E aí estamos ficando o quê? Relaxados. Estamos ficando verdadeiramente o quê? Afastado do que é santo, afastado da presença de Deus, não oramos como orava antes, não consagramos como consagrava antes, não lermos a palavra do Senhor como lermos antes, que nós lia a palavra para entender e fazer verdadeiramente esta palavra, fazer uma morada em nós, que nós não queríamos ser só ouvinte, mas também nós queríamos ser praticante, praticar o que nós ouvia e transmitir para que o Senhor viesse alcançar o perdido mais rapidamente. Hoje estamos acomodados. Muitas das vezes hoje nós não lemos a palavra de Deus para ela fluir em nós verdadeiramente uma transformação, uma regeneração, vida. Mas nós lemos ela porque temos que ler, porque congregamos, porque vamos aos cultos, porque queremos ser crentes. Só temos que, não podemos esquecer que os demônios também são crentes. Eles crêem e estremecem. Só que eles não obedecem mais o Senhor. Jesus, ele permanece o mesmo. Dando palavra de vida, palavra de força, palavra de ânimo, levantando o caído, fortalecendo o fraco, curando os enfermos, ressuscitando até mortos. Aí você me pergunta assim, mas já faz tempo que eu não vejo história de que Jesus ressuscitou mortos. Mas se eu e você verdadeiramente olharmos para a palavra de Deus a cada dia, todos os dias tem vidas verdadeiramente tendo um encontro com Jesus. Aí eu pergunto para você, essas vidas que Jesus se encontra com ela aqui,
aqui no Brasil, na China, no Japão, nas aldeias e lugares que você menos pensa que o evangelho está sendo pregado, lá Jesus está encontrando com a alma, está convertendo aquela alma, transformando aquela alma. Você acha que isso o quê? Isso não é ressurreição de um morto? Um morto que estava ali, morto, né, para Cristo, morto para a vida eterna, que estava ali jogado no lamaçal do pecado, no charco da imundícia, ali sendo verdadeiramente escravo de Satanás. Jesus alcança ele com sua graça, com banho ali de regeneração, de convenção. Você acha que isso é o quê? Não é Jesus ressuscitando mortos? Ou você verdadeiramente só crê que mortos, que Jesus faz as mesmas obras do passado, se você vê um defunto jogado dentro de um caixão ali na hora do velório, e ali verdadeiramente aquele defunto se levantar? Bem-aventurado é os que crê sem ver coisas assim. Bem-aventurados são os que crê que o nosso Deus é o mesmo Deus que continua dando palavra, continua sendo o mesmo profeta, continua sendo o mesmo sacerdote, continua com a sua palavra, e através da sua palavra poderosa ele alcança vida sobre todo o mundo. Mas verdadeiramente é nós como igreja que a cada dia temos se enfraquecido, porque se distanciamos da verdadeira fortaleza que é o Senhor Jesus. Se distanciamos da presença de Deus Todo-Poderoso. E igreja, vamos permanecer firmes. Vamos permanecer olhando para este Deus, confiando nesse Deus, em comunhão com este Deus, crendo que Ele é o mesmo Deus que opera maravilha em todo momento sobre toda a terra, sobre aqueles que habitam sobre a terra, sobre aqueles que oram, mas aqueles que não têm muita força nem para buscar Ele, aqueles que estão caídos, aqueles que estão largados, jogados, aqueles que estão no leito, passando pelo vale, aqueles que muitas das vezes o médico já desenganou ali, e muitas das vezes a gente não sabe o trabalhar de Deus. Tem pessoas que estão orando por cura, estão orando ali que Jesus dê saúde, e tem alguém ali no leito de morte. E Jesus continua trabalhando. Está ali sarando, está ali tratando, está ali dando saúde. Vai partir fisicamente, se encontrar com o Senhor. Mas quando chega lá na presença do Senhor, não chega com enfermidade, não chega doente, não chega com câncer, não chega lá travado, não chega lá manco, não chega lá cego, porque o Senhor já o curou. Ei, é um processo. Vamos permanecer crendo que Deus é Deus sobre toda a terra, e Ele é poderoso, Ele tem um poderio sobre tudo e todos. Que Jesus abençoe sua vida, que Jesus te dê força, que Jesus te dê bom ânimo, que o Espírito Santo de Deus venha a cada dia ser presente na sua vida, te despertando, te dando força para permanecer crendo nesse nosso Deus. Que Jesus o abençoe e continue abençoando sua vida grandemente. Em nome de Jesus.